Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Tem um pessoal aí perguntando e pedindo o assunto de hoje, que são perfis. Então vamos aí abrir a caixa preta dos perfis e falar um pouquinho para vocês. Vim hoje aqui mostrar os mais utilizados. Então basicamente eu vou mostrar aí as cores que são utilizadas, por que o perfil está em alta e as principais diferenças, como se fosse um curso básico aí do perfil, beleza? Já deixei acesos alguns aqui, eu vou pegar na mão aqui um. A gente tem aí dois principais tipos de perfis, que são os de embutir e o de sobrepor. Então eu peguei aqui um modelo de embutir de marcenaria. Então ele tá, ó, ele tem uma altura, ele é bem fininho, tem menos de 1 centímetro aqui de altura. E aqui dentro, neste caso desse perfil de marcenaria, ele vai uma fita de LED. Fita de LED, aquela bela conhecida que a gente já fez um vídeo só sobre fitas de LED. Fita de LED 12 volts, então ela vai precisar de um driver para ligar. Então aqui a postos eu já tenho alguns drivers que teve que ligar todas essas peças. Então ela tem o 12 volts. E aí, de acordo com a voltagem do local, você tem a fita em 110 ou 220 aí. Nos casos do perfis não tem fita direta, até porque o jeitão da fita que é tensão direta na rede, ela é mais grosseira e aí a luminária teria que ser maior também, tá? E com a questão do uso do driver, ela tem uma durabilidade melhor, então tecnicamente ela também é melhor, tá? Vou pegar um outro modelo aqui, ó, que ele é de embutir no gesso, ó. Você percebe-se que você olhando de frente, ela é igual, ó. Pouquíssima diferença de medida, é igual. Só que, ó, a profundidade, ela já muda um pouco. Porque a garrinha dessa, ela já tem uma garrinha que ela vai entrar no gesso para prender essa peça. Ó, então, por exemplo, esse aqui que vai embutido no gesso, olha o tamanho da garrinha, ó. Ela é presa aqui, então coloque-se essa garrinha e a peça é clicada lá. Qual que é uma das preocupações? É cortar esse forro de marcenaria bem certinho, justo, porque tem perfis aí que a gente faz uma linha, já fiz projeto aí com 5 metros, 7 metros direto. Esses perfis é igual ao sistema de trilha, ele tem como conectar um ao outro para fazer essa linha. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um teto, um forro de gesso, um perfil de 6 metros, eu posso usar, por exemplo, 2 perfis de 3 metros ou 3 de 2 metros, e aí é feita essa ligação no terminal um ao outro, tira essa bordinha e ele fica, você vai olhar como se fosse uma coisa só. E aí tem dois modos de poder fazer essa ligação, ou um driver, uma fonte que vai ligar as três, então juntas. Então pegou o driver, ligou aqui e aí eu faço a sequência ligando as três. Ou também pode-se ligar um driver para cada pedaço de perfil. Qual a vantagem e desvantagem? Normalmente o custo sai menor quando você tem um driver só para alimentar, esse exemplo dos 3 perfis de 2 metros, mas tem uma vantagem na questão de manutenção. Caso venha a queimar algum perfil, você tendo 3 drivers ali já direcionado, você vai, por exemplo, queimou uma peça só, então você mantém o local iluminado e você vai fazer a manutenção de uma fonte só. Normalmente, caso demora para dar manutenção, mas a gente tem que pensar na manutenção. Então, se for um local que precisa de iluminação, principalmente os perfis com LED mais forte, como esses maiores, aí já pensa mais. Os menores são mais efeitos, então ele já tem uma potência menor, emite menos lumens, etc. Tá? Então, ó, aqui eu peguei aqui um pedacinho da garrinha para ver de perto, ó, é bem pequenininha. Temperatura de cor, a mesma coisa para
para placas de LED, perfis, painéis, lâmpadas. Basicamente nos perfis, a gente tem ali 3, 4, deixa eu ver, 4, ó, 2.700K, 3.000K, então começa das mais amarelinhos, 4.000K, essas três são as principais. Em alguns casos, a 6.000, 6.500 mais branco para algum projeto específico. Como os perfis eles têm sido utilizados bastante para questões decorativas e por ser projeto, quando a gente faz um projeto luminotécnico, tem parcerias com arquiteto, para escritórios, por exemplo, tem se utilizado bastante a 4.000K. Eu fiz um projeto aí especial para um salão, né, de cabeleireiro e lá houve-se a necessidade de utilizar a 6.000K, porque todo o ambiente ela estava com 3.000K e eles trabalham com tingimentos de cabelo, então loiro, ruivo, moreno, então essa devolução do espectro de cor, a cor percebida para chegar realmente na produção, ali no realce daquela cor, houve a necessidade dessa mistura. Como o ambiente lá já estava feito, eu coloquei perfis de sobrepor, por acaso foi esse aqui, nessa temperatura mais branca, quase azulado, e em mistura com o 2.700K, a gente teve uma média que desce ali 4.000K, vamos falar grosso modo, mas na hora que o pessoal do salão pega o cabelo do pessoal, da mulherada, você consegue ter uma reprodução legal. Eu tenho a 2.700 e eu tenho a 6.000K e eu tenho a junção das duas. Então nesse caso específico foi um desafio bem interessante, foi bem desafiador e foi bem legal que no final deu certo, a gente fez testes lá com o pessoal, deu super certo. Então são essas cores as principais. E aqui eu tenho essa de sobrepor. Agora vamos falar um pouquinho da de sobrepor. Eu já deixei uma ligada aqui, ó. Então você vê que com LED a gente começa a ter luminárias baixinhas. Então você que ajuda a projetar, você que é arquiteto, você que é o cliente conhecendo melhor aqui os perfis, vocês vão entendendo possibilidades que vão tendo. Então aqui, ó, basicamente os perfis eles têm um corpo de alumínio e o difusor de acrílico. O que vai diferenciar um perfil do outro por exemplo, características aqui dos materiais. O alumínio, que ajuda a dissipar melhor o calor emitido pelo LED, ou pela fita ou pela placa de LED. Já vou mostrar aqui a questão da placa. E o acrílico ele tem a questão do filtro de luz, então tem alguns acrílicos que ele filtra 30%, 40% daquela luz, outros filtra menos, 10%, então tem qualidade de perfil, tem empresas aqui nacionais trazendo acrílicos da Alemanha para você ter uma ideia, a questão de qualidade, da onde vai e aonde pode chegar a questão dos perfis, tá? Então aqui eu vou até tirar esse aqui para vocês verem por dentro, que eu não estou falando nenhuma abobrinha, ó, tirei o difusor, e aí o que temos aqui dentro, ó, uma fita de LED. Então aqui nesse caso eu tô com uma fita 4.000K, ó, e aí na ponta aí o positivo e o negativo que está ligado num driver. Então eu tenho aqui, ó, o perfil, ó, baixinho, ó, fita ligadinha aqui. E aí o que vai acontecer? O acrílico, ele basicamente a gente transformou em luminária. Então eu tenho a fita de LED, ó, ó que efeito legal, que pecinha bacana. E aí tem outros modelos de sobrepor, ó, tem esse aqui bem fininho, ó. Então é legal, são luminárias bem baixinhas. Tem alguns modelos que vem com para ligar em 12 volts ou em 24 volts. Então aí também tem a questão da qualidade do que está dentro, além do alumínio e do acrílico, o LED que está dentro. Então a qualidade dessa fita de LED que está ali, ou da placa. Aqui, ó, o exemplo de placa. Aonde que tem se usado placa? Por que tem fita de LED? Por que tem placa? Qual que é a parada aí? A questão é o seguinte, ó, aqui para já aumentar o nível aqui, a gente gosta de subir o nível aqui no canal. Ó, esse aqui é uma placa de LED italiana com um driver aí bem italiano também, especial para
para altos fluxos luminosos. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar essa luminária de sobrepor, ela teria que ser um pouquinho mais larga. Tem peças que dá para fazer com a mesma peça com a placa ou com a fita, mas a largura tem que caber. Então, por exemplo, nessa aqui que é mais larguinha, já cabe essa placa aqui dentro. Então vou ligar aqui rapidinho, vocês vão ver que o negócio é forte. Ó, vou jogar aqui na minha cara, dá pra ver aí que... E aí também dá pra escolher a temperatura de cor. 2700, 3000 e 4000K são os mais utilizados aí. Uma questão interessante de trabalhar com a placa é o seguinte, esses drivers mais avançados, você consegue distribuir ali a amperagem e você pode falar, eu quero trabalhar com a placa, mas eu quero que esse fluxo luminoso esteja mais baixo. Então eu consigo chegar perto ali de um fluxo de uma fita de LED de baixa potência, eu consigo deixar, eu basicamente, para ficar mais fácil a linguagem com o cliente, eu falo de fraco, médio e forte. Então, você quer algo mais ameno, é só algo decorativo para sala, para fazer algum nicho. Não, eu quero iluminar um local de trabalho. Ou tem trabalhos mais específicos que precisam de alto fluxo, como pintura para carro, por exemplo. Então, você não pode bobear. Ali o pessoal tem que estar ligado. Então tem essas diferenças. Para quem me acompanha já faz um tempo, que eu gosto muito, é a questão de dimerizar luz. Então, tanto na fita de LED como na placa, tem alguns vídeos aí que a gente vai deixar aqui o quadradinho do vídeo aqui para vocês verem. E aí eu mostro ali tanto a fita, a placa, a dimerização. Então tem como ligar, pode ser com automação, pode ser com aqueles de girar simplesinho. Então, por exemplo, eu estou atualmente com um projeto com a sala de um cliente e ele vai ter só perfil, então está em parceria com uma arquiteta e aí vai ser um perfil desse tipo aqui, ó, que ele ilumina. Tem a opção de colocar a fita, eu tenho a opção de colocar a placa. Só que como é só essa sala, então para ficar mais exemplificado aí para vocês, como ele tem a sala e só tem esse tipo de iluminação, eu sugeri para o pessoal adicionar uma dimerização. E aí a peça, o perfil vai estar preparado para aceitar essa dimerização. Então, por exemplo, ele vai, sei lá, vai limpar a casa ali, precisa de claridade, vai estudar, liga no máximo, potência máxima. Ah, eu vou assistir um cinema, vou ter o meu home ali, vai estar à vontade de família, amigos, abaixa ali no mínimo, para não forçar a vista, ficar aquele, sabe, já entra no clima. Então a dimerização permite isso. E com os perfis, nada mais é que uma evolução das luminárias que foi proporcionada pelos perfis aqui, pelas placas e fitas. Então, vamos dizer aqui que 90% das luminárias com qualidade, você vai ter o corpo dela em alumínio, para dissipar o LED. Muita gente fala, LED não esquenta. Põe a mão num LED atrás de um LED de alta potência, você vai ver aqui que não esquenta, tá? Depois vocês me falam. LED esquenta, e tem que ser luminária com corpo de plástico, com LED alto fluxo luminoso, ela derrete, dá acidente, pode pegar fogo, tá? Tem que tomar cuidado. A gente viu aí acidente no museu aí da língua portuguesa, por exemplo, que pode ser até de algo relacionado ao tipo. Então, e outros exemplos mais. Então aqui, ó, tem vários tamanhos. Eu peguei outros modelos de placa, ó. Tem elas mais fininhas. Aí vai de marcas, vai variar de marcas, né? Mas, por exemplo, eu quero um perfil menor. Tem placas menores, tem com 7 centímetros. E por aí vai. Ó, essa aqui são 2 tamanhos, são os mais utilizados porque vai seguindo uma na outra. Ó. Aqui, por exemplo, dá para ver bem a conexão. Ó. Então eu tenho o perfil aqui e aí, ó, a plaquinha vai estar isso aqui dentro, uma seguida da outra, e aí o fio que termina aqui vai ligar na fonte 12 volts ou 24 volts para alguns casos, e aí ligar as peças. Por que eu tenho que usar um LED com placa, com fita? Onde usar esse com alto fluxo, onde usar com baixo? Eu dei um exemplo do alto fluxo usando a dimerização com a placa. Com a fita também dá,
mas tem que ser uma fita Power LED com uma excelente qualidade, tá? Então aí ela tem a durabilidade, etc. A gente já tem aqui na loja algo que basicamente é um perfil. É uma luminária de uma barra de alumínio, a gente chamava de barra. Alumínio, tem uma fita de LED aqui, Power LED aqui dentro. E por que que a gente utilizou e por que também o perfil tem se tornado um sucesso? Embaixo de armários de cozinha, tem a opção com alto fluxo ou não, com fita de LED, a gente usa bastante. Não tem a necessidade nesse caso de ser a placa, mas pode ser se você falar, não, eu quero tudo de qualidade. Um exemplo, quem já viu fita de LED embaixo do armário da cozinha refletida na pedra? Você tem um reflexo, principalmente se a pedra ela é brilhante e vem todos aqueles pontinhos da fita de LED refletida. Então você está na cozinha, você vê aqueles pontos refletidos. Por que que a gente começou a fazer esse tipo de peça aí há faz 10 anos? Aqui é um acetato, ó, não é nem acrílico. A gente fez para tirar esses pontos, fazer um filtro nesses pontinhos e aí você vê a luz por inteiro, a luz linear. Então, na hora que eu tiro esses pontinhos, então tanto a fita como o perfil ela tem. Então, nesse caso, tanto para nichos de marcenaria, detalhes em imóveis, coisinhas assim, atrás da cama para fazer aquele detalhe da cabeceira, pode usar aí baixo fluxo, médio, que fica legal, e aí você já não tem mais os pontos. Tanto além da pedra refletia em marcenaria com laca, né? Aquela laca bonita, então o pessoal começou, a gente foi fazendo, e hoje a gente assim evoluiu muito os perfis, questão da qualidade dos acrílicos, enfim, das peças. Eu dei uma resumida geral, existem outros tipos de perfis, como os no frame, que a gente pode fazer um capítulo só essa parte. Tem fornecedores, tem lançamentos agora até o meio do ano para chegar, então acho que é legal vir esses lançamentos, eu faço um só de no frame aí, que é mais específico, até para ver instalado, esse aí é mais novo, tá? Espero que tenha gostado do tema de hoje aí dos perfis. Se inscreva no canal, dê um like. Quarta-feira às 11 tem mais.